Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Louvo a Deus nesta noite, a Deus, por ter me colocado neste lugar e me confiado esta palavra. O mês se iniciou, o ano está se findando. Temos a louvar muito a Deus, a glorificar muito a Deus pelos livramentos, pela proteção, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, irmãos. No decorrer deste ano, Deus tem nos livrado de tantas coisas. Deus tem nos protegido, nos blindado com o poder dEle, com o sangue dEle. Deus tem, irmãos, nos alicerçado na palavra. Deus tem, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, semeado os projetos dEle em nossos corações. É por isso que estamos aqui, acreditando, confiando, aleluia, tomando posse daquilo que Deus tem preparado em nossas vidas. Não vou trazer, irmãos, a palavra de Noé, mas vou estar trazendo aqui uma palavra que Deus tem colocado em meu coração, que fala de um homem, na qual poucos pregadores pregam, pelo que eu tenho visto, de João Batista. E eu creio que Deus tem algo para falar contigo nessa noite. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor nos diz aqui, irmãos, no versículo 5, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, o título é O Anúncio do Nascimento de João. Lucas, capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor nos diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Versos 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Amém, irmãos? Todos podem tomar os seus assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui neste texto, irmãos, na qual acabamos de fazer menção, vem falando primeiramente que no tempo de Herodes existia um homem, um sacerdote, na qual exercia o seu ministério ali diante do Senhor, na retidão, na obediência, na sinceridade. Buscava o Senhor, irmãos, conforme Deus se agradava. A Bíblia relata que ele tinha uma mulher estéril, esta mulher na qual se chamava Isabel. E mais lá na frente, irmãos, a gente vai entender que esta mulher, ela tinha um parentesco com Maria, com a mãe de Jesus. E no decorrer destes versículos, irmãos, a palavra frisa bem neste casal, que era um casal, irmãos, que buscava o Senhor, que buscava a fazer aquilo que agradava a Deus. Buscava verdadeiramente de todo o coração, irmãos, se dedicar à obra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que este homem, chegou um momento que ele foi, aleluia, oferecer incenso. Chegou o tempo dele, irmãos, de exercer o ministério dele. Aqui no versículo 11, no versículo 9, irmãos, a Bíblia relata que quando ele entra no templo, que quando ele vai oferecer o incenso, a Bíblia relata, irmãos, que o anjo apareceu até
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Zacarias. Zacarias estava onde, irmãos? No templo. Estava oferecendo incenso. Estava ali exercendo o ministério dele, e a Bíblia relata que o anjo aparece a Zacarias. Então entendemos, irmãos, que quando eu e você está na posição, quando eu e você, irmãos, estamos dentro da vontade do Senhor, Deus, Ele envia anjos. Deus, Ele envia, irmãos, a providência. Deus, Ele envia, irmãos, aquilo que eu e você estamos clamando, aquilo que eu e você estamos orando, irmãos. Deus, Ele envia na hora certa, na hora que eu e você, irmãos, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos na posição que agrada a Deus. Quando eu e você, irmãos, entramos na posição que agrada ao Senhor, Deus, Ele envia um anjo, irmãos. Deus envia um anjo, irmãos, para poder revelar aquilo que Ele tem preparado em nossas vidas. A Bíblia relata, irmãos, que o anjo veio até Zacarias. E Zacarias ali, irmãos, temeu. Zacarias temeu. Quando o anjo chegou para ele, irmãos, quando o anjo revelou para ele o que Deus tinha preparado, ele temeu. Ele duvidou, irmãos. Aqui no versículo 12, a Bíblia diz: e Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Versículo 13: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Versículo 14: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Ou seja, irmãos, Zacarias orava, Zacarias clamava, Zacarias, irmãos, fazia aquilo que agradava ao Senhor. E chegou um momento, irmãos, que Deus resolve responder a oração de Zacarias. Deus resolve, irmãos, aliviar o sofrimento de Zacarias, aliviar o sofrimento de Isabel, porque naquele tempo, quando a mulher era estéril, era uma vergonha. As pessoas, irmãos, humilhavam, maltratavam, mas Deus, irmãos, está vendo tudo. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus, Ele sonda o nosso sofrimento. Deus, Ele sonda o nosso clamor. Deus, Ele sonda, irmãos, as nossas obras diante dEle. Deus sonda tudo, irmãos. Deus, Ele está em todos os locais, em todos os momentos, irmãos. Então, vamos a cada dia, irmãos, buscar o Senhor conforme Ele agrada. E a Bíblia diz, irmãos, vou frisar esse versículo para os irmãos entender, que o anjo disse para Zacarias que o menino se chamaria João. Versículo 15, irmãos: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Versículo 16, irmãos: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Irmãos, o que Deus tinha preparado na vida de Isabel e de Zacarias era uma promessa, irmãos, tão grande. Ia nascer, irmãos, um homem, um profeta, que ia fazer a diferença naquele tempo. E Deus, o anjo, revelou para Zacarias que ele não se misturaria com as imundícias dessa terra. Ele não, irmãos, ia se misturar com a perdição dessa terra. Por quê, irmãos? Porque ele ia nascer com um chamado. Ele ia nascer, irmãos, com um ministério na qual Deus já tinha introduzido na vida dele. E ele ia ser cheio do Espírito Santo. Desde do ventre da mãe dele, ele ia ser cheio do Espírito Santo, irmãos. E a gente entende, irmão, quando a gente vê esse versículo, a gente entende o peso da chamada deste homem. Que ele ia converter muitos, irmãos. Ele ia converter muitos. Muitas pessoas iam se converter através do ministério de João Batista.
E o que me chama a atenção, irmãos, que a pregação de João Batista não seria a pregação como a gente ouve no dia de hoje. Hoje em dia, irmãos, aqueles que foram levantados, às vezes pelo homem, não por Deus, a gente vê as pregações, a gente vê, irmãos, as ministrações, e muitas das vezes as pessoas, irmãos, chegam dentro da igreja, ouvem a palavra e saem do mesmo jeito. Elas não ouvem a palavra, irmãos, e não saem curados. E João Batista, quando ele pregava, quando ele anunciava, irmão, a palavra do Senhor, muitas pessoas, como no versículo 17 diz aqui no final, um povo bem disposto, ou seja, com o fim de preparar o Senhor, um povo bem disposto, irmãos. As pessoas, elas ouviam a pregação de João Batista, irmãos, e elas saíam impactadas, elas saíam dispostas, aleluia, a servir ao Senhor. Elas saíam dispostas, irmãos, aleluia, a obedecer ao Senhor, a ser fiel ao Senhor. Quantas pessoas hoje, irmãos, ouve a pregação, ouve a ministração, mas sai do mesmo jeito. O que está faltando, irmãos, no altar do Senhor, é pregadores que vêm pregar como João Batista, irmãos. É pregadores que vêm pregar verdadeiramente, irmãos, aquilo que agrada ao Senhor, não que agrada ao ser humano. Porque muitas das vezes, irmão, os pregadores pregam para a carne, para o corpo, não para a alma. João Batista, irmãos, pregava para a alma, não para o corpo, para satisfazer o corpo da pessoa, para satisfazer a matéria corrompida da pessoa, mas para satisfazer a alma da pessoa, irmãos. Jesus Cristo ali, Ele levanta João Batista, Deus levanta João Batista, irmão, para pregar para as almas, irmãos. E as almas, quando ouvia João Batista pregando, muitas pessoas queriam verdadeiramente servir ao Senhor. É o que está acontecendo no dia de hoje, irmãos. Eu e você tem esse chamado na nossa vida. Vamos pregar como Deus quer que prega, irmãos. Vamos anunciar palavras como Deus quer que prega, não para massagear o ego das pessoas, não, mas para salvar as pessoas. Porque o maior propósito que Jesus veio na terra foi para salvar as almas, irmãos. Não veio para satisfazer a matéria da pessoa, não, mas para satisfazer a alma, porque a alma ela anseia, a alma é sedenta, a alma necessita de curas, irmãos, de libertação. E no versículo 18, irmãos, do capítulo 1, a Bíblia diz: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Ou seja, irmãos, Zacarias duvidou da promessa. No versículo 18, Zacarias duvida da promessa. Por quê? Porque ele olhou pelo olhar carnal. Ele viu que ele e a mulher dele já eram avançados em idade, irmãos. Mas eu e você servimos um Deus que nada é impossível, irmãos. Para Deus, irmãos, nada é impossível. E no versículo 19 a Bíblia diz, irmãos: e o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado. Ou seja, irmão, ele estava junto com Deus. Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Zacarias. E mesmo assim, irmão, Zacarias duvida da promessa. E por meio, irmão, de ele duvidar, o anjo disse: você vai ficar mudo. Mas o interessante é, irmãos, que mesmo ele duvidando, a promessa o quê? Se cumpre. Por quê? Porque Deus não trabalha na nossa dúvida. Deus trabalha na promessa, irmão, dele. Deus não trabalha em cima da nossa pequena fé. Deus trabalha em cima da palavra dele, irmãos. Porque a palavra dele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida. Ainda que eu e você falhe, irmão, um dia, mas a palavra do Senhor se cumprirá em nossas vidas, irmãos. Aquilo que Deus tem projetado se cumprirá em nossas vidas. Por quê, irmãos? Se eu estou dizendo isso, porque estamos na casa do Senhor, estamos se esforçando, irmãos, estamos se dedicando. É por isso que a gente crê que vamos viver as promessas do Senhor.
E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, ainda no capítulo 1, no versículo 57, a Bíblia vem falando do nascimento de João Batista. Capítulo 1, versículo 57. A Bíblia diz: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Versículo 60. E respondeu sua mãe e disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por aceno ao pai, como queria que lhe chamasse. Ou seja, Zacarias estava mudo, irmãos. No versículo 63, e pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam, e logo a boca se lhe abriu, e a língua se soltou, e falava, louvando a Deus. O que aconteceu, irmãos? Chegou o tempo dessa mulher dar a luz. Chegou o tempo dessa mulher dar a luz, irmãos. E neste tempo, irmãos, os vizinhos se alegraram com a promessa. E de costume, era costume circuncidar a criança no 8º dia. Porque naquele tempo tinha esse costume de circuncidar a criança. E irmãos, nesta palavra a gente entende uma coisa. Que lá no primeiro versículo, nos primeiros versículos, o anjo disse para Zacarias que o menino se chamaria o quê? João. E aqui, quando ele foi ser circuncidado, as pessoas disseram: chama de Zacarias. As pessoas queriam mudar a promessa, irmãos. As pessoas queriam mudar aquilo que Deus já tinha determinado. E Isabel, irmãos, como já tinha ali uma intimidade com Deus, já orava, clamava, ela entendeu, irmãos, que a criança deveria ser chamada João. E quando eles perguntam para o pai da criança, o pai estava como? Mudo. Mas ele pediu uma tabuinha e escreveu o nome da criança. Quando ele escreveu o nome da criança, irmãos, ele começou a falar. Ele começou a falar, ele começou a louvar o nome do Senhor. Quando ele verdadeiramente, irmãos, pegou e escreveu: eu reconheço que aquilo que Deus tinha falado se cumpriu. Quando ele reconheceu, irmãos, ele foi curado. Está entendendo o que Deus está dizendo? Quando eu e você reconhece, irmãos, que Jesus Cristo verdadeiramente é o Salvador de nossas vidas, que verdadeiramente Jesus é o nosso Senhor, quando a gente reconhece e obedece, eu e você é curado. Ele foi curado, irmãos, quando ele reconheceu, quando ele obedeceu. Ele disse: não, o nome é João. Ele obedeceu e ele foi curado. Na minha vida e na sua vida é dessa forma, irmãos. Quando eu e você reconhece a cada dia o caminho do Senhor, quando eu e você a cada dia persevera no caminho do Senhor, quando eu e você a cada dia, irmão, permanece no caminho do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, a gente é curado, a gente é liberto, a gente é transformado, irmãos. Aleluia, nossa mente já não é a mesma de dúvida, de incredulidade, de pequena fé, irmãos. Nossa mente já é transformada, irmãos. Tudo que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida é isso, irmãos. É para que a gente venha acreditar na promessa do Senhor, crer na promessa do Senhor. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que Zacarias, ele entoa um cântico. E nos primeiros versículos aqui, irmãos, do cântico de Zacarias, ele vem louvando primeiramente, glorificando primeiramente a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E no versículo 76, ele vem dizendo já do filho dele. Acompanhe comigo, irmãos. Ele diz: e tu, ó menino, ele dizendo para o menino,
E tu, ó menino, para o João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo, presta atenção, conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos passos, os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, ou seja, se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Os irmãos pegaram? Os irmãos entenderam o que verdadeiramente que Deus quer, irmãos, na vida de um profeta, de um missionário, de um portador da profecia? Os irmãos estão entendendo o que verdadeiramente, irmãos, é um chamado nas nossas vidas? Os irmãos estão entendendo a palavra que eu e você devemos pregar? É o conhecimento da salvação, irmãos. Olha o que o pai dele diz: para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Os irmãos vê as pregações de hoje em dia, irmãos, não tem conhecimento da salvação, não tem pregação, irmãos, da salvação. As pregações mudaram, irmãos, as pregações mudaram, mas eu creio que ainda existe, irmãos, homens e mulheres de Deus que pregam verdadeiramente o conhecimento da salvação, o conhecimento que vai curar, irmãos, o conhecimento que vai transformar o caráter da pessoa, que vai transformar o caminhar da pessoa, que vai transformar, irmãos, o modo de você enxergar as coisas, que vai transformar, irmãos, a forma de você lidar com a sua vida no dia a dia, nessa terra, neste mundo corrompido, irmão. Eu creio que verdadeiramente ainda tem homens e mulheres de Deus que vai pregar o conhecimento da salvação. A gente vê, irmãos, pessoas que se dizem cristão, não querem mudar de vida, não querem mudar por completo, porque elas não têm verdadeiramente um encontro com o Senhor Jesus Cristo, não tem um encontro verdadeiro com a palavra do Senhor, irmãos. Se tiver um encontro verdadeiro com a palavra do Senhor, essa pessoa ela é impactada, irmãos. Essa pessoa ela é transformada, irmãos, porque a palavra do Senhor ela transforma qualquer um. Ela transforma qualquer um que quer verdadeiramente viver a palavra do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, no 80, e o menino crescia e se robustecia em espírito, ou seja, ele ia crescendo, irmãos, ele ia se fortalecendo em espírito, e esteve na onde? Nos desertos. João Batista estava onde, irmãos? No deserto. No deserto, João Batista se encontrava. Por quê, irmão Jacó? Porque no deserto, irmão, é lugar de preparar escolhido. No deserto é lugar de preparar, irmão, aqueles que têm chamado, aqueles que têm um chamado forte nos desertos, irmão. É no deserto, no meu deserto, no seu deserto que Deus está nos preparando. Deus está nos forjando, irmão, para verdadeiramente, irmãos, viver o chamado do conhecimento da salvação. Irmãos, Deus se faz presente neste lugar. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 reunidos, Deus se faz presente. Deus quer te usar, irmãos, na tua parentela, no teu trabalho. Deus quer te usar onde você for. Deus quer te usar para você levar a palavra da salvação. Ainda, irmãos, ainda que você venha ser perseguido, mas pregue a palavra da salvação. Pregue a mensagem que vai curar, irmãos. Quem for ouvir a tua mensagem, pregue, irmãos. Não temas, não tenha medo do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão achar de você. Não tenha medo. Pregue a palavra. Você está aqui para agradar a Deus, não aos homens. Você está aqui porque foi Jesus que te chamou, foi Jesus que te alistou para a guerra. Então, irmãos, você não está nessa terra para agradar o homem. Você está nessa terra para agradar ao Senhor. Paulo disse, se eu tivesse aqui para agradar o homem, não seria servo de Deus, não seria seguidor de Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo. Não, estamos aqui para agradar ao Senhor.
Então pregue, irmãos. Pregue, pode ser quem for. Pregue a palavra do Senhor. Porque a pessoa mais importante neste universo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, irmãos, é o mais importante dessa terra. E em segundo lugar, nossa família. E vem indo, irmãos, nossa parentela, nossa família. Então, se Deus te proporcionar os momentos com a tua parentela, com a tua família, irmão, pregue a palavra da salvação. Pregue a palavra que vai curar a alma dessas pessoas. Amém, igreja? E lá no capítulo 3, irmãos, de Lucas, a Bíblia diz, já do chamado, da pregação de João Batista. A Bíblia relata no versículo 1: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, irmãos, João Batista se encontrava ali nos desertos do Rio Jordão, pregando uma palavra de arrependimento. E muitos daquele tempo, irmãos, dos fariseus, dos hipócritas, não queriam receber essa mensagem. Não queriam receber a mensagem do arrependimento. Não queriam receber a mensagem do céu, a mensagem de Deus. Mas mesmo assim João pregava. Por que João pregava? Porque João era cheio do Espírito Santo. Por que João pregava, irmãos? Porque João tinha autoridade em cima daquilo que estava pregando. Por quê? Porque ele era liberto. Então eu e você, irmãos, só temos autoridade naquilo que eu e você somos libertos. Tu acha por que Deus, irmãos, está ministrando no meu coração para ministrar no coração de vocês essa palavra? Porque eu e você temos que renunciar, irmão, muitas coisas. Sabe por quê? A Bíblia relata que antes de João nascer, o anjo revelou, ele não vai beber bebida forte. Não vai se misturar com as imundícias dessa terra. Por quê, irmãos? Porque Deus tem um chamado na nossa vida. E esse chamado exige renúncia. E através da renúncia, irmãos, vai surgir na minha vida e na sua vida autoridade. E através da autoridade você vai ter o quê? Poder. Porque eu e você, irmãos, só temos autoridade naquilo que somos libertos. É por isso que Deus, irmão, a todo momento diz, renuncia isso. Pegue a sua cruz, siga-me. Por quê? Porque você vai ter poder, você vai ter autoridade naquilo que você está pregando. É por isso que João Batista, irmãos, era muitas das vezes perseguido, porque ele tinha o Espírito Santo. Eu e você vai ser perseguido, irmãos. Por quê? Porque temos o Espírito Santo da verdade. Vamos ser perseguidos, mas vamos ser perseguidos, irmão, pregando a palavra da verdade. Vamos ser perseguidos, irmãos, mas pregando a palavra do conhecimento da salvação, para que o propósito do Senhor venha se cumprir em nossas vidas. Amém, igreja? E a Bíblia diz que quando João pregava no deserto, uma grande multidão disse, e respondendo ele disse-lhe, versículo 10, e a multidão interrogava dizendo, que faremos pois, quando ele pregava a mensagem? O que faremos pois? E João Batista disse, e respondendo ele disse-lhe, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Versículo 12, e chegaram também uns publicanos para ser batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Versículo 14, e uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade,
batizo-vos com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, irmãos, foi bem claro. Ele foi bem claro, irmãos. Ele disse qual era o chamado dele. Ele disse, irmãos, e relatou para todos aqueles que escutavam. O chamado dele era de pregar: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Irmãos, essa pregação ela é forte. Quando Deus ele me dá essa palavra e eu trago para a igreja, irmãos, eu entendo o peso dessa palavra. Porque o que muitos não estão pregando é isso: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Irmãos, quando a gente prega isso, arrependei-vos é chegado o reino de Deus, porque o reino de Deus, irmãos, está próximo. Jesus Cristo está próximo para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Devemos estar preparados, irmãos. Devemos renunciar a muitas coisas. Para que possamos ter poder e autoridade, irmãos, devemos renunciar a muitas coisas. Devemos, irmãos, a cada dia buscar estar na casa do Senhor. Devemos buscar a cada dia, irmãos, a face do Senhor, para que eu e você venham desfrutar daquilo que Deus tem preparado, irmãos. Amém, igreja? Em nome de Jesus, eu convido a todos a se levantar nessa noite. E a gente sabe o fim de João Batista, irmãos. A gente sabe o fim daquele que verdadeiramente, irmãos, pregou a palavra forte, palavra para que viesse as pessoas se converter. Então, irmãos, não venha ter medo. Não venha ter medo de pregar, irmãos, a palavra, o conhecimento da salvação para as pessoas. Que as pessoas, irmãos, a gente vê tão perdidas. Elas precisam de Jesus. Mas se eu e você pregar, irmãos, para satisfazer os desejos carnais dela, ela nunca vai encontrar Jesus. Ela nunca vai encontrar a salvação. Irmãos, o que está incumbido, o que Deus tem confiado na minha vida e na sua vida, irmãos, é a palavra da salvação. É uma palavra, irmão, que vai curar a alma das pessoas. A gente vê as igrejas, irmãos, lotadas. Igrejas lotadas, irmãos, mas pregadores que têm medo de pregar a palavra que vai libertar a vida dessas pessoas. É por isso que muitas igrejas estão lotadas, irmãos, de pessoas doentes, espiritual, pessoas enfermas, pessoas que entram na igreja, saem da igreja, continuam enfermas. É porque está faltando pregadores para pregar a palavra da verdade, irmãos. A palavra que vai curar a alma das pessoas. As pessoas hoje em dia não querem renunciar ao mundo. Não querem renunciar às redes sociais, às imundícias. As redes sociais, irmãos, você pode usar assim como instrumento para ganhar almas, para pregar salvação. Mas muitos estão se corrompendo, irmãos, com as imundícias dessa terra. Eu, lendo a palavra do Senhor, irmãos, vejo que aqueles que foram levantados nessa terra, naquela época, irmãos, Deus falava: não se corrompe com as imundícias dessa terra. Por quê? Porque se você se corromper, você não tem poder, você não tem autoridade naquilo que você está pregando. Eu tiro por mim, irmãos. Deus tem tocado muito no meu coração para que eu viesse a renunciar a tantas coisas para pregar isso. Porque não adianta eu pregar e não viver o que eu estou pregando, irmãos. Deus tem me libertado tanto, irmãos, para eu pregar essa palavra. Eu costumo dizer comigo mesmo: o Senhor me dá só palavra dura, palavra forte, irmãos. É porque o que está faltando nos altares é essa palavra, irmãos, para que as pessoas venham se arrepender, mas não que elas venham se chatear com a palavra, não, que elas venham sair curadas, irmãos. Devemos renunciar, irmãos. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, renuncie os prazeres, os desejos mundanos, os desejos carnais. Eu sei, irmão, que é um processo de libertação, mas paga o preço para ser liberto, paga um preço para ter tua vitória, porque se você pagar um preço, você é liberto. Se você pagar um preço, você terá a sua vitória.
Muitos na igreja não querem pagar o preço, irmãos, é por isso que não é liberto. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não querem pagar o preço, é por isso que não são libertos. Mas se pagar o preço, é liberto. Se pagar o preço, é liberto pelo sangue do Cordeiro. E se é liberto, tem autoridade em cima daquilo que está pregando. E se tem autoridade em cima daquilo que está pregando, tem poder, tem Espírito Santo, tem Jesus, tem presença do Altíssimo, tem a unção, tem a glória, tem o poder de Deus. Amém, igreja? Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade e passo para o pastor. Está dando o término do culto.